Seja bem-vindo, eu sou o professor Davi, da disciplina de Economia Política. Eu vou já começar com esse vídeo de introdução, porque a gente não vai conseguir, minha intenção era já começar com uma aula síncrona, naquela aqui tudo ao mesmo tempo, mas tem gente que ainda não se cadastrou, não baixou o aplicativo, então vamos esperar mais um pouquinho. Para compensar, então, estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Do jeito que a gente consegue. Eu não sou nenhum expert em vídeo e fazer coisas desse tipo, mas vamos lá, vamos todo mundo, eu, você, vamos nos ajudando um ao outro para a gente poder se cooperar um com o outro, e assim vai funcionar melhor o nosso semestre, a gente vai superar melhor as dificuldades nessas aulas que agora a gente é obrigado a fazer aulas mediadas por tecnologia ou pela internet. E entrando direto na matéria, nós precisamos ter uma noção importante que é sobre como que a economia era regulada. Ela praticamente não era regulada. A economia como a gente conhece hoje não era como era naquela época, em vários aspectos. Então, dentro de cada país, as leis basicamente eram leis de defesa da propriedade, concorrência, essas coisas. Na relação internacional também não havia regulação. Eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Ó, para você aqui, ó. Então, não tinha basicamente regulação de empresas e bancos. No âmbito internacional, o que acontecia? As trocas eram país a país, tá? Não tinha órgão internacional. Então, o câmbio, às vezes, era feito também com base no... Ou seja, na troca de moeda, de um país compra do outro, com base no ouro, mas isso também era muito controverso. E também havia, embrionariamente, articulações, porque as potências, elas também tinham suas colônias ou países que eles dominavam, mas às vezes um queria meter a colher na colônia do outro. Eles também começaram a criar regras de convivência, porque estava muito conflito. Tá? Um outro aspecto que eu queria mostrar, salientar, é que começam a acontecer na virada do século XIX para o século XX, ao final dos anos 1800, para o início dos anos 1900, preste bem atenção, o próprio capitalismo, sem deixar de ser capitalismo, ele começa a sofrer o quê? As empresas, que antes eram várias empresas concorrendo na mesma área, começaram a se tornar grandes empresas, com grande poder de mercado. Então, começaram a se formar grandes conglomerados que compravam insumos em grande quantidade, às vezes das colônias, como ferro, como algodão, e produziam não só para o seu mercado local, às vezes em plano regional ou nacional ou até internacional. Então, eram uma grande concentração da produção. E dos capitais também. Começou a surgir os famosos trusts. Um trust é quando assim, o trust é confiança. Então, quando se juntam alguns grandes capitais para fazer investimentos pesados em certas áreas. Surgem as holdings. Uma holding, por exemplo, é um grupo, né? Uma holding tem uma detentora, uma holding, né? E ela tem várias empresas deste grupo. Vai ter o cartel, que domina tudo, né? Então tem várias formas de associação de grandes empresas que, claro, isso gera o quê? Isso é um veneno para a competição. Isso é exatamente o contrário de um mercado livre. Porque ele começa a ter muito poder de mercado, as coisas começam a ficar caras, os produtos ruins, e começam a surgir, o pessoal do direito aqui se ligue, começa a surgir as primeiras legislações de defesa do consumidor, legislação antitrust, tá? O famoso Sherman Act nos Estados Unidos já foi em 1890, pessoal, já surgiu regulação para proteger o quê? O consumidor. Não só o consumidor, as empresas também que demandavam produtos dessas grandes concentrações. Uma outra importante mudança é que o poder dos bancos cresceu muito. E eles se associavam com indústrias e começavam, inclusive, a fazer exatamente essa fusão com a indústria, com o comércio, e começavam a ter um poder muito grande. Uma terceira ordem de mudanças é que você deve ter aprendido na escola, em história, aquela velha troca, por exemplo, dos países dependentes, as colônias exportam produtos primários, algodão, açúcar, café, e importam manufaturados dos países desenvolvidos, das grandes potências desenvolvidas. Isso já vinha desde antes, só que agora vai surgir também
ao lado disso, não é que isso desapareça, ao lado disso, vai surgir também o seguinte, o investimento externo direto e indireto, ou seja, eu aplico, não só é uma troca, eu aplico capital. Como é que isso começa? Com os empréstimos externos. Por exemplo, a Inglaterra empresta para o Brasil construir uma estátua. Então aqui já começa um empréstimo externo. Qual é a consequência desse empréstimo? Não é só uma troca. Vai acontecer o quê? Se a Inglaterra manda capital para cá, o Brasil vai ter que depois devolver o principal e mais o juro. Então isso aqui dá um poder maior para quem empresta sobre quem deve do que só sobre quem troca matéria-prima por manufatura. Então isso passa a ser uma forma importante. Uma outra forma de investir capital diretamente nesses países, né, nos países das colônias, é o que? Transferir filiais das multinacionais para os países, para aproveitar o quê? Fonte de matéria-prima barata, fonte de mão de obra barata. Então começa a haver então uma exportação de capital, esse investimento chamado investimento externo direto. Até hoje se usa isso. E por fim, como isso também gerava às vezes conflitos entre as grandes potências, começou também a gerar instabilidade entre os países nessa ordem, porque eram grandes capitais e muito poderosos, e cada um querendo ser o mais importante, o cara da vez. Então, isso vai gerar ali adiante vários conflitos, tá? Vários conflitos. Eu me refiro à Primeira Grande Guerra Mundial, que vai acontecer que vai eclodir em 1914 e vai durar até 1918. E vai surgir também, claro, uma coisa importante, com toda essa exuberância, né, que tinha, então tinha esses fatores de instabilidade que eu comentei, que gerou essa guerra. Também a remuneração dos trabalhadores não era muito grande, né? Aliás, era bem precário, condições de trabalho, não tinha limite de jornada, não tinha direito de descanso semanal, um monte de coisa, de afastamento por saúde, nada disso. Então, também havia muitos conflitos trabalhistas, né? Expressão disso teve a tal revolução, a Revolução Russa, a Revolução Soviética de 1917, né? Que foi tentada uma nova forma de sair dessa situação. Mas igual, ao final da Primeira Guerra Mundial, já fazem o Tratado de Versalhes, de paz, né, no qual já prevêem também algumas melhorias nas condições de trabalho, embora boa parte disso fique só no papel. Isso tudo nós vamos ver a partir da próxima aula, como vai culminar na crise de 29, na Grande Depressão e na Segunda Guerra Mundial. Até a próxima aula.